instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua... Estamos abrindo o Padre Missão dentro dos santos italianos e milagres eucarísticos. E estamos aqui na igreja, na Basílica de Santa Rita de Cássia. São 2 pavimentos, não é? Exato, uma igreja superior e uma igreja inferior. Na igreja superior estão os restos mortais da santa. Então aqui está o corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia. Nós estamos aqui no altar-mor da igreja superior com a imagem de Santo Agostinho, lembrando que ela é uma monja enclausurada agostiniana. Portanto, Santo Agostinho, os padres São Agostinho e as monjas enclausuradas agostinianas. Verdade, né? Muito atípico para a Umbria, onde domina São Francisco, mas aqui encaixa a tradição agostiniana, milenária, Fala de novo isso. É muito especial na região da Umbria, onde domina São Francisco de Assis. Aqui em Cássia, ao contrário, a presença agostiniana é secular. É secular. Então, é um caso raro, mas no meio dos franciscanos tem os agostinianos. Vamos passar pelo corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Eu quero fazer uma prece a todas as pessoas que estão suplicando, então, nas suas lutas, as causas impossíveis. Santa Rita de Cássia, Santa das causas impossíveis, rogai por elas. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Santa das causas impossíveis, rogai. Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Você está nos acompanhando. Nós estamos aqui na Basílica de Baixo. Você viu as imagens lindas da Basílica Superior, onde tem o corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia.
Torne-se um associado. Só é possível transmissões como esta se você nos ajudar. Se você já é associado, seja fiel. Se você não é, torne-se agora 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Você está vendo lá? É o milagre eucarístico. Depois você vai ver melhor. Mas me diga, essa partilha só pode acontecer, e eu consigo dividir isso com você no Padre Missão, através desse meio de comunicação, porque você colabora. Muito obrigado. E eu desejo muitas bênçãos para você de Santa Rita de Cássia. É emocionante, gente. As pessoas estão muito emocionadas aqui. Quantas vezes você fez comigo a novena de Santa Rita de Cássia? Quantas graças você já não recebeu? É aqui, ó. Essa é a Basílica. Aproveite esse momento de espiritualidade. Eu estou muito feliz, eu digo emocionado, de dividir isso com você. É muita graça. Você está sentindo essa espiritualidade? Eu divido com vocês. Nos ajude. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Seja associado fiel. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Eu sigo a espiritualidade agora. Nós estamos num lugar onde cada um deveria se sentir: sou uma obra inacabada. Realmente somos. Realmente somos. E, gente, pare de pensar, porque você tem seus 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, como tem gente aqui, já na casa dos 90, você não é uma obra acabada. Até na hora da morte, Deus tem algo a fazer em nós. E quando eu falo que nós não somos uma obra já terminada, significa que pode haver mudanças, e às vezes radicais. Ainda. Em cima de nós está o corpo incorrupto. Quem não viu, depois poderá ver, de Santa Rita de Cássia. Você lembra que eu falei que havia um milagre eucarístico de um padre que foi atender um doente e, na pressa, não creio que por mal querer, por má intenção, pega a hóstia e coloca no breviário, e na visita ele percebe que está saindo sangue. Lembra disso? E nós não visitamos, porque não está aonde aconteceu, está aqui do teu lado. É só olhar para aquele altar. A folha do breviário manchada com o sangue de Cristo. Um milagre eucarístico. Então, esse lugar parece um cenáculo, se você olhar, eu olhando daqui. Em cima, o corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia. Quantas novenas nós não fizemos? Quantas preces nós já não elevamos por intercessão de Santa Rita? E do lado, um milagre eucarístico perto de nós. Reza para Deus: Senhor, eu vim aqui, e nesse lugar da santa das causas impossíveis, aqui é um testemunho de que não há causa que Deus não atenda.
Conversa com o Senhor. Aqui nós falamos de um texto, e aqui lembro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 a 8. Jesus falando da eficácia da oração. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. E nesse texto nosso Senhor nos ensina que havia uma mulher viúva que precisava de algo, de um juiz que não acreditava em Deus. E o juiz não queria atender essa mulher. Mas a mulher todos os dias ia e dizia: faze-me justiça. Mas a mulher importunou tanto esse juiz, que não porque ele era temente a Deus, mas porque ele não suportava mais o infortúnio, o incômodo da mulher, ele fez justiça. Continua Jesus dizendo: quanto mais vosso Pai do céu atenderá a quem pedir com fé. Queridos irmãos, a vida de Santa Rita de Cássia não foi fácil. Ela é do ano de 1380, nesse período. Ela muito cedo queria ingressar na vida religiosa, mas seus pais não aceitaram e a fizeram casar com um marido chamado Paolo, um homem violento. Ele não era pagão, mas ele não acreditava em Deus. Segundo alguns historiadores, ele era um homem dado à ira. Alguns falam que ele batia Santa Rita de Cássia. Essa mulher engravida e tem 2 filhos gêmeos, Gian Giacomo e Paolo, 2 filhos. Essa mulher, e todo mundo sabia, que sofria violências verbais e físicas. Essa mulher tomou uma decisão: eu vou levar meu marido a uma mudança de vida. Descrevem a personalidade dele da seguinte forma: rude, bruto, ignorante. Palavras pesadas, né? Rude, bruto, ignorante. Essa mulher tomou a decisão: eu vou mudar. E 2 virtudes se destacam em Santa Rita de Cássia: paz, e aqui paz enquanto mansidão. Por isso eu falo paz e explico que tipo de paz. Ela era uma pessoa pacífica, ela tinha brandura, ela tinha mansidão. Entende-se a dimensão da paz? Não é uma paz que faz a pessoa ser... Às vezes a gente acha que paz é uma pessoa que vive no mundo do Bob, uma pessoa meio... me perdoe o gesto, aquela pessoa meia boba. Não, por favor, não é isso. Ela era uma mulher inteligentíssima. Paz não quer dizer fora da casinha. Paz aqui é uma mulher que enfrentou tudo com brandura, mansidão. E segundo, virtude, persistência.
duas grandes virtudes. Então, às vezes eu vou falar em paz e em mansidão é a mesma coisa, e persistência. Queridos irmãos, ele mudou Paulo, mas ele deixou muitas brigas nessa cidade. E aconteceu que um dia foi trabalhar, na volta, o assassinaram. Rita sofreu muito, muito. Mas além de sofrer pela morte do marido, uma viuvez, que na época não era fácil ser viúva, tinha 2 outros dentro de casa que juraram a morte do marido, do pai. E ela tentou nas orações em fazer com que mudasse. E eles não mudavam. Chegou um momento que ela disse: Senhor, se for para ter meus filhos com as mãos manchadas de sangue, leve-os. Eu pergunto, qual pai e mãe tem essa consciência de que é melhor que vá do que vê-los perdido no inferno? Imagina teu filho, você ter coragem de entregar. E ela entregou, Jean Giacomo e Paolo. 1 ano depois, morreram pela peste bubônica. Viúva. Sofreu muito e, fruto desse sofrimento, quis dedicar toda a sua vida a Deus. Ela ficou viúva com 30 anos. A partir dali, ela começa a rezar pela conversão daqueles que mataram o marido. Foi quando ela escutou uma voz que dizia para ela: se entregue toda ao Senhor. Naquele momento, ela procura as agostinianas. Você tem que entender que era natural que as irmãs agostinianas enclausuradas se questionassem. Uma mulher que teve o marido assassinado, uma mulher que teve os filhos mortos, será que ela tem vocação? E disseram não. Ela vai muito sofrida para casa. Até que numa noite, ela escuta Rita, Rita, Rita 3 vezes. E ela entra num estado de êxtase. São Francisco, São Nicolau e São João Batista, ela sente que a carregam num êxtase. O convento com portas fechadas. Quando ela sai do êxtase, está dentro do convento. As irmãs não têm como dizer não, e lá ela fica. Mas a Madre Superiora tem dúvidas da sua vocação e dá como penitência para ela aguar um pedaço de pau seco no meio da areia. E essa mulher, na paz e na persistência, sem reclamar, durante 1 ano, de manhã e à tarde, aguava um pedaço de pau seco. Motivo de muita gente a chamara de burra, ignorante. Os piores serviços eram dados a ela. Eu pergunto para você, se você estivesse nessa altura da vida de Santa Rita, viúva, ou teu filho morto, ou de repente muita gente que largou o casamento, ou vive brigando no casamento, como é que vive? Como seria? E se alguém mandasse você aguar um pedaço de pau seco, você não pegaria o pau e dava na cabeça da pessoa? Você está me achando com cara de tonto? Pois é, 1 ano depois, o pau seco brotou e até hoje, aqui em cima,
existe os pés de uva de Santa Rita de Cássia. Como se não bastasse, era uma mulher que ficou doente. Mas ela foi diante de um crucifixo e disse: Jesus, permita-me participar do teu sofrimento. Eu aceito sofrer mais. Loucura. Aqui existe uma mística. Você vai dizer: nós vivemos correndo do sofrimento, nós não entendemos que o sofrimento é nossa salvação. Você vai dizer: mas eu não quero sofrer. Quando há uma razão para o sofrimento, tem um sentido. Ninguém deve querer sofrer. O sofrimento é condição humana. Sofrer por uma causa, sofrer por Jesus. E ela não quis sofrer, ela disse: Senhor, me dê sofrimento para a salvação das almas. Da coroa do Cristo cai um espinho e lhe finca a testa. O problema é que aquele espinho, aquela chaga, começou a se tornar purulenta e fétida. As monjas, é difícil compreender os santos, porque a santidade e a loucura é uma linha tênue. Viam um castigo de Deus. Engraçado, né? Eu digo isso porque São Pio, gente, cada vez eu me apaixono mais por São Pio. São Pio é um homem muito atual, eu vou contar sobre ele depois. Mas é difícil, quem convive com os santos é complicado. Para pensar, você está acompanhando o raciocínio? Naturalmente alguém diria: ela foi castigada. Não viram isso algo bom. E mandaram ela para o fundo do convento, porque era um mau cheiro que exalava no convento inteiro. Ela ficou trancafiada. Ia acontecer o Ano Santo de Roma, e decidiram, porque ela estava doente, fraca, que não iriam levá-la. E ela queria ir ver o Santo Padre. Foi quando ela pediu: Deus, eu quero a remissão dos meus pecados. Tire por um momento esse sofrimento. Na mesma noite, cicatrizou a ferida. Doente, fraca, ela foi a pé, 120 quilômetros até Roma. A pé, 120 quilômetros para uma bênção papal. Persistência. Obediência. Eu pergunto: quem de nós faz isso? Progredir tem um custo. A maturidade tem um custo. É isso que eu quero que você entenda aqui, que não é só pedir: dai-me uma graça, Senhor, e o custo dessa graça. Deus vai te dizer: você quer essa graça, tem um custo. Não, eu só quero o bônus, eu não quero pagar o ônus. A graça não vem. Se você não aceitar a graça com sacrifícios, a graça não virá. Quando volta de Roma, ao chegar no convento, a ferida volta. E de novo, fétida, é levado para longe. Quando está para morrer, ela tem um desejo. Ela adorava rosas. Por isso as rosas. Ela tinha uma paixão pelas rosas. E ela pede, já fraquinha. Ela ficou 40 anos no convento. 30 mais 40 são? Portanto, nos 70 anos. Ela pede: me traga uma rosa. Era inverno, aqui neva. Vocês viram muitas colunas que já viram com cintas, porque aqui tem terremoto. Se você, quando sair na rua, você vai ver muitas abraçadas com ligadas.
Nós vamos passar por uma zona de terremoto agora, indo para Lanciano. Aqui neva. No inverno não tem rosas, e ela queria uma rosa e um figo. Ela disse: "Oh, minha irmã, vai." Quando saíram no jardim, uma linda rosa e um figo maduro. Quando levaram, a ferida cicatrizou, os sinos de toda a cidade sozinho começaram a tocar, e no entardecer daquele dia, ela morreu. Diz que era muito fétido, fedido seu estigma, mas o convento inteiro sentiu um perfume de rosa inacreditável. E quando os sinos pararam de tocar, era sua entrada no céu. A santa das causas impossíveis. Morreu no dia 22 de maio de 1457. Por isso, esse é o lugar. Convido cada um agora a repetir comigo essa oração. Não, sentados. Neste lado, nós temos o milagre o milagre eucarístico. Estão vendo? Depois você vai lá rezar. Aqui em cima, Santa Rita de Cássia. Repita comigo. Ó gloriosa Santa Rita de Cássia. Ó gloriosa Santa Rita de Cássia. Eis que aos vossos pés. Pasme, você nunca mais vai poder dizer algo como isso. Eu vou parar a oração. Quando a gente reza no rádio, eis que aos vossos pés, a gente pensa uma imagem da santa e você aos pés. Olha que graça. Aos vossos pés, o corpo dela está aqui. Então essa oração hoje, eu acho que a gente não vai poder repetir mais na vida, com essa profundidade. Claro que na fé você pode fazer, mas eu queria que você rezasse com intensidade isso, porque literalmente eu e você estamos aos pés dela. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia. Das causas impossíveis. Eis que estou aos vossos pés. Necessitado de auxílio. Com esta causa impossível. Que agora vos apresento. Rezem agora em silêncio. Santa Rita de Cássia, interceda junto a Deus por esta minha causa, que eu não saia debaixo de teus pés, sem ser atendido. Santa das causas impossíveis, se houver em mim algum obstáculo que impeça de alcançar esta graça, que agora imploro, auxilia
Auxiliai-me, Santa Rita. E afaste esse obstáculo de minha vida. Seja espiritual, emocional ou temporal. Envolvei o meu pedido com o vosso precioso mérito e apresentai a minha causa diante do vosso esposo Jesus Cristo. Ó Santa Rita das causas impossíveis, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, proclamo a graça já recebida. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Amém. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Amém. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Estamos na cidade de Lanciano, uma cidade antiquíssima, como a própria palavra sugere, Lanciano, pessoas velhas. Mas aqui, onde é um pequeno vilarejo, Deus se fez carne e ainda habita entre nós aos olhos visíveis. Você que acompanha a Padre Missão, vamos juntos entrar nessa basílica do mais antigo, eu repito, e o maior milagre eucarístico comprovado até os dias de hoje. Remonta ao ano mais ou menos 700. Portanto, é uma história, é um milagre de Jesus para que eu e você tenhamos mais fé na Eucaristia. Façamos essa experiência profundamente eucarística e no seu coração. Dai-me mais amor, a Eucaristia e um coração adorador. Vamos juntos. Nesse segundo momento, nós estamos conseguindo algo que fica embaixo e ele está nos conseguindo abrir, não está aberto ao público, mas nós vamos ao lugar onde aconteceu o milagre de Lanciano. Está bastante escuro, mas logo ilumina, por favor. Essa é a capela original. Questa è stata ritrovata nel 2000. Como? È stato ritrovato nel sì. 2000. Con l'anno del giubileo è stato ricostruito tutto il Para o ano do santuario jubileu foi reconstruído todo o santuário e gli architetti hanno scavato e l'hanno e o ritrovato. arquiteto escavou e encontrou essa capela antiquíssima, que é a original. L'altare è una ricostruzione, Uma ma la chiesa è reconstrução. originale. A igreja é a original. A basílica veio depois. Essa original que remonta ao mais ou menos anos 700. 700. Portanto, aqui é o local onde o Verbo se fez carne. Louvado seja Deus. Você percebe aqui as construções antiquíssimas
Não se pensava em achar, foi um achado arqueológico. Sì, no, si sapeva che doveva essere giù. Você sabia? E você fez a escavação. Sì. Amém. São coisas de Deus. E agora nós vamos subir, o nosso tempo é curto aqui, e vamos para o grande momento, que é ver as relíquias. Mas como é importante saber, aqui houve um milagre eucarístico. Querido povo de Deus, depois de visitar onde aconteceu o milagre, chegou o grande momento. E eu divido com você, e as pessoas estão aqui, eu convido para rezarmos juntos. Chegamos no milagre eucarístico. Eu venho te pedir, acredite nessa obra, evangelizar é preciso. Felizes são os peregrinos que aqui estão. Mas feliz, eu pergunto, está valendo a pena? Demais, padre. Demais, não é? Demais até. Está valendo a pena? Mas, padre, é uma bênção de Deus. Vem aqui, a senhora está de cadeira de rodas, mas está valendo a pena? Está valendo a pena, muito. Tem sentido a presença de Deus? Tem, com certeza. E o senhor, seu Sebastião? Sim, padre, está valendo muito a pena. Para quem está em casa, é algo que toca o coração? E como toca. Amém. Amém. É isso que a gente quer, que sejamos tocados por Deus. E eu chego aqui, mas antes eu quero lhes contar algo. E vou me valer de alguns documentos. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que não é suposição. Você tem dúvida na fé sobre a Eucaristia? Você tem dúvida se é presença real ou não? Quando você vai à missa? Quando você vai na fila? Quando você vai sem fervor? Quando você chega diante do altar e o sacerdote, o ministro diz, corpo de Cristo, você se dá conta que é Deus nos seus lábios? É um momento muito emocionante. Deus não precisa nos provar nada, mas nós precisamos das provas, e Deus nos deu. Nós estamos diante do primeiro e o mais importante milagre eucarístico da Igreja Católica. Faz 12 séculos que esse milagre já aconteceu, no ano 700. Às vezes as nossas catequistas diziam para nós, não mastigue a hóstia que sai sangue. Alguém vai dizer assim, mas que bobeira, como a gente era ignorante. Não, era uma vontade deles em nos ensinar. Era um jeito que conheciam para que respeitássemos a Eucaristia. Eu quero aproveitar aqui no meu coração adorador a pedir, não masquem chicletes na hora da comunhão, não usem celular, não vá na missa como que vá a uma reunião de encontro de sociedade, não vá fazer da igreja um desfile de moda. E eu queria que você registrasse. Feliz sou eu e quem está aqui, porque nossos olhos contemplam um milagre. Quantos sacerdotes duvidam? Quantos de nós duvidam? E isso aconteceu com um monge, um frade basiliano, nesse local. E você acabou de ver onde. Ele celebrava a missa no seu coração, e isso não era fácil. Ele podia largar o sacerdócio, mas não o fez. Ele continuou na dúvida, acreditando, Deus me dará uma forma de sair dessa crise. Deus te dá a forma. Até que um dia, ele levantou e disse, tomai e comei todos vós. Se ajoelhou, tomai e bebei.
quando ele olha, primeiro para a sua vergonha, ele começa a chorar. Por quê? Porque ele olha no altar e não é mais vinho, é sangue. Não é mais hóstia, trigo, é carne. E ele contempla o milagre eucarístico. 12 séculos. Naquele momento, diz ele, e eu uso as palavras deste padre basiliano: ó bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se nesse Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos nossos olhos. Vinde, disse ele ao povo, vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus, que se aproximou de nós. Vinde, irmãos, e aproximai-vos de nosso Deus, que se aproximou de nós. Continua o Padre a dizer: eis a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Está guardada nessa custódia de prata, de estilo napolitano. O sangue em pequenas pedras, e olha, algo inacreditável. Tamanhos diferentes e o mesmo peso. Parece Deus brincando com a matemática, mostrando que Ele é o autor de tudo. Em 1970, e não foi o único, a igreja é muito criteriosa, acredite no que eu digo. A igreja, para aprovar algo, é muito criteriosa. A igreja, portanto, manda vários estudos. E os médicos, esse que fez, formado em anatomia, química, física, é de Siena, e foi feita esse estudo. Logo que, antes do resultado, os frades recebem um telegrama. Quando abrem o telegrama, o próprio médico, e cito o nome, porque estamos falando do dia 4 de março de 1971. Doutor Adoardo Linoli, chefe do Serviço dos Hospitais Reunidos de Arezzo e livre docente de anatomia, histologia patológica e de química e microscopia clínica, para assessorado pelo professor Ruggero Bertellin, professor emérito de anatomia humana normal da Universidade de Siena, fazem os exames, para que não haja dúvida. No telegrama escrito está: et verbum faro caro factum est. Et verbum caro factum est. E o verbo se fez carne. Repita comigo. E o verbo se fez carne. 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 Para aumentar a nossa fé. O monge que celebrava a missa era um Tomé, como eu e você. Antes e depois de tocar nas santas chagas de Jesus. O monge se levanta e já é um Tomé fervoroso e tocado por Jesus. Que eu e você saiamos daqui, não pelas nossas faculdades mentais,
mas por esse mistério. E quem dera se o mundo inteiro e todos os católicos, como eu sempre digo, que uma vez na vida deviam ir à Terra Santa, que uma vez na vida viesse contemplar carne e sangue de Jesus. Termino com um laudo. A carne é verdadeira carne. O sangue é verdadeiro sangue. A carne e o sangue pertencem à espécie humana. A carne que você vê e o sangue que está aqui diante dos teus olhos é tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB. Numa coincidência, é extraordinária. AB corresponde ao mesmo sangue encontrado no Santo Sudário de Turim. Trata-se da carne e do sangue de uma pessoa viva, ou seja, vivendo atualmente. São tais como se tivesse sido retirado no mesmo dia de um ser humano vivo. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, cloretos, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. Nesta carne, neste sangue, permanece viva a promessa de Jesus. 12 séculos em estado natural, sem nem conservantes, atrás de um cristal, sujeito a todos os ambientes físicos, atmosférico, biológico. É o milagre de Deus, milagre de Lanciano. Nós estamos diante do Padre Mauro, que é o pároco aqui? Frate di comunità. Frade de Siamo comunidade. francescani conventuali. Franciscanos conventuais. Como o senhor, as pessoas vêm aqui com fervor e o senhor percebe uma transformação na vida dessas pessoas? Sì, Lanciano è un santuario molto particolare. Lanciano è un santuario molto speciale. A differenza di tanti santuari mariani o dove ci sono i santi, A diferença de muitos santuários marianos ou outros onde há santos, qui abbiamo la presenza del Signore Gesù. aqui temos a presença viva do Senhor Jesus. Come abbiamo ascoltato nel Vangelo di questa domenica, Lui pone a tutti la domanda: chi sono io per te? E como escutamos no Evangelho do domingo, ele põe a todos a pergunta: quem sou eu para você? E tutte le persone che vengono qui a Lanciano normalmente cadono in ginocchio davanti a questo mistero immenso. E todas as pessoas que visitam Lanciano normalmente ajoelham diante desse mistério que se renova. E i fratelli, dove in questo santuario noi respiriamo la cristianità perché vengono pellegrini da tutto il mondo. E nós nesse mosteiro podemos perceber a cristiandade porque vêm peregrinos do mundo inteiro. Ma la fede è una. Mas a fé é uma. E avvertiamo profondamente come la forza del Signore, la presenza viva e operante del Signore dentro il profondo del cuore delle persone. E sentimos como a força viva do Senhor obra dentro das almas das pessoas. E allora tante persone vanno via da questo santuario con una trasformazione dentro, profonda. E as pessoas que se afastam do santuário sentem dentro de si uma transformação profunda. Molte volte si accostano anche qui a Lanciano persone che non vivono un profondo cammino di fede. Se aproximam a Lanciano também pessoas que normalmente não vivem um profundo caminho de fé, ma incontrandosi con quel monaco che aveva crisi di fede, mas encontrando-se com aquele monge basiliano que tinha crises de fé, anche loro possono sperimentare l'amore gratuito di Cristo alla loro vita. também eles podem experimentar o amor verdadeiro de Cristo na vida deles. Ma come il Signore rispetta, pazienta e anche Lui
mette in cammino. Porque o Senhor respeita, é paciente e põe as pessoas em caminho. E si ritorna con una gioia nel cuore. La cosa più bella della vita cristiana è la gioia del cuore. E todos voltamos dessa experiência com uma nova joia no coração, né? Normalmente come sono i gruppi brasiliani. Claro, especialmente os brasileiros. Uma pergunta particular, se può? Sì, se puede. Como é para o Padre Mauro cuidar de uma relíquia de Deus? Io sono 12 anni qui a Lanciano, Faz 12 anos que eu estou aqui em Lanciano, insieme alla comunità francescana, junto com a comunidade franciscana. e la prima sfida E o primeiro desafio è per la nostra comunità. é para a nossa comunidade. Vivere l'Eucaristia fra noi, Viver a Eucaristia entre nós, perché l'Eucaristia è comunione. porque a Eucaristia é essencialmente comunhão. Tutti noi abbiamo vissuto l'esperienza meravigliosa del pontificato di San Giovanni Paolo II, Todos nós vivemos a experiência maravilhosa do pontificado de São João Paulo II, e lui è morto nel 2005 e ele faleceu em 2005 ed era l'anno eucaristico. e era mesmo o ano eucarístico. L'ultimo documento che lui ha lasciato alla Chiesa era sulla Santa Eucaristia. Exato. O último documento que ele deixou à igreja foi sobre a Santa Eucaristia. E lui dice che l'Eucaristia è mistero di luce, E ele fala que a Eucaristia é mistério de luz, epifania di comunione epifania de comunhão e progetto di missione. e projeto de missão. Questa è la sfida, Esse é o anche desafio. per me personalmente, che ho accolto e che annunzio sempre ai pellegrini. E meu desafio pessoal que acolhi e que entrego aos peregrinos. Posso pedir que dê uma bênção a todos os que estão acompanhando la bendizione? Porque avrei Il Signore stia con vosotros. Ele está no meio de nós. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amém. E buon cammino. Graças. Terminamos aqui Padre em Missão no Santuário de Lanciano com a bênção do Padre Mauro, a quem queremos agradecer muito. Obrigado você por ter acompanhado e só aqui na TV Evangelizar você tem esse momento, esse encontro pessoal com Jesus. E eu me despeço convidando você a admirar mais uma vez esse milagre eucarístico de Deus.